Vamos contar uma história? Daniel na cova dos leões. Há muitos anos, as terras que formavam o Império Babilônico ou Caldeu se tornaram o Império da Pérsia, e quem as governava era o rei Dário. Nesse reino morava um velho homem chamado Daniel, que ocupava um alto posto de honra devido à sua sabedoria. Isso fazia com que os outros príncipes e governadores sentissem ciúme. Esses nobres, enciumados, sabiam que Daniel sempre orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele ia ao seu quarto, abria a janela de onde era possível ver a cidade de Jerusalém e fazia suas preces. Naquela época, Jerusalém estava em ruínas e o templo não existia mais. Entretanto, Daniel orava sempre, voltado para a direção onde o templo antes estivera. Os nobres perceberam que, através das orações de Daniel, eles poderiam encontrar uma forma de prejudicá-lo e talvez até de sentenciá-lo à morte. Então foram até o rei Dário e lhe disseram: todos os governadores, nobres e oficiais concordam com uma lei que determina que, por 30 dias, ninguém poderá pedir nada a nenhum Deus, nem a nenhum homem, exceto ao Senhor, majestade, e quem desobedecer a essa lei deverá ser jogado na cova dos leões. O rei Dário não percebeu que os governadores, os nobres e os oficiais estavam tramando uma armadilha contra Daniel. Ele ficou satisfeito com essa lei, pois ela o colocaria acima de todos os deuses. Então, sem solicitar o conselho de Daniel, ele concordou e a lei foi sancionada, deixando todos os envolvidos muito felizes. Uma mensagem foi anunciada pelo reino, dizendo que por 30 dias ninguém poderia orar para nenhum deus ou pedir favores para qualquer homem, exceto ao rei Dário. Mesmo sabendo da lei, Daniel continuava indo ao seu quarto 3 vezes ao dia e por abrir a janela que dava para Jerusalém, oferecia as suas preces ao Senhor, assim como sempre tinha feito. Os nobres enciumados assistiram a isso por um tempo. Então se dirigiram ao rei e lhe disseram: Rei Dário, o Senhor não sancionou uma lei confirmando que deverá ser jogado na cova dos leões qualquer pessoa que neste 30 dias fizer uma petição a algum Deus ou homem que não seja o Senhor? O rei disse que isso é que a lei deveria ser cumprida. Os nobres então informaram ao rei: há um homem que não está obedecendo a essa lei. É Daniel, um dos seus conselheiros. Então o rei ouviu isso, arrependeu-se da lei que tinha sancionado, pois ele amava Daniel e sabia que ninguém poderia ocupar o seu lugar no reino. O rei Dário ficou triste e preocupado. O dia inteiro, em vão, tentou achar alguma forma de salvar a vida de Daniel. Ao anoitecer, os nobres e os oficiais, enciumados, voltaram e o lembraram de que a lei deveria ser cumprida. Contrariado, o rei mandou buscar Daniel e ordenou que ele fosse jogado na cova dos leões. Tristemente, o rei disse ao velho homem: talvez o seu Deus, a quem você serve,
com tanta fé o salve dos leões. Daniel foi conduzido à cova onde os leões eram mantidos e lá foi jogado. Na entrada da cova foi colocada uma pedra que o rei marcou com o seu próprio selo, para que ninguém a removesse e deixasse Daniel escapar. Após isso, o rei Dário retornou ao seu palácio, mas naquela noite ele estava tão triste que não conseguiu comer e nem ouvir música. Ele também não conseguiu dormir, pois durante toda a noite pensou em Daniel. Na manhã seguinte, levantou-se bem cedo e, arrependidamente, foi até a cova dos leões. Após removerem a pedra, chamou o conselheiro com voz lamentosa e com um pouco de esperança de ouvi-lo. Daniel, o seu Deus foi capaz de salvá-lo dos leões? O rei Dário gritou com tristeza. E da escuridão veio a voz de Daniel dizendo: Ó rei, que o Senhor viva para sempre. Meu Deus fechou a boca dos leões, eles não me machucaram, porque o meu Deus viu que eu não fiz nada. O rei Dário ficou muito contente e ordenou que retirassem Daniel da cova imediatamente. Ele foi retirado são e salvo, porque confiava em Deus completamente. Então o rei ordenou que os nobres enciumados que agiram contra Daniel fossem levados até ele. Os nobres foram levados ao rei Dário juntamente com suas esposas e seus filhos, pois o rei estava muito bravo. Então todos foram julgados na cova dos leões. Depois disso, o rei Dário declarou ao povo seu reino as seguintes palavras: Eu decreto que todos o meu reino devem adorar aos Deus de Daniel, pois somente ele é o Deus vivo sobre todos os outros deuses, e somente ele pode salvar os homens.